o despertar da consciência, menos quando nossos ancestrais começaram a pensar. Você já parou para se perguntar quando, exatamente, a mente humana acordou? Quando deixamos de ser apenas mais um primata vagando pela savana africana e nos tornamos essa espécie obcecada por questões existenciais, capaz de criar sinfonias, construir cidades e questionar o próprio universo? A verdade é que a história da mente humana é muito mais estranha e fascinante do que qualquer livro didático jamais te contou. Não foi um processo linear, não aconteceu da noite para o dia. E definitivamente não foi um decidir inteligente, foi uma bagunça evolutiva repleta de acidentes felizes, pressões ambientais brutais e mutações genéticas que poderiam ter dado completamente errado. Há cerca de 6 milhões de anos, nossos ancestrais se separaram do ramo evolutivo que deu origem aos chimpanzés. Mas atenção! Durante milhões de anos após essa separação, essas criaturas não tinham nada de especial em termos de capacidade cognitiva. Eram apenas macacos bípedes tentando sobreviver em um mundo hostil. A mente humana como conhecemos hoje é um fenômeno recente, muito recente. O primeiro grande salto aconteceu há aproximadamente 2,5 milhões de anos. Com o surgimento do gênero Homo, foi quando começamos a fabricar ferramentas de pedra, de forma sistemática, mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Essas ferramentas eram absurdamente simples e permaneceram praticamente inalteradas por mais de 1 milhão de anos. Imagine, nossos ancestrais fizeram o mesmo tipo de machado de pedra, da mesma forma, por mais tempo do que toda a civilização humana existe. Onde estava a inovação humana? A resposta é perturbadora. Ela ainda não existia. A mente desses primeiros humanos era fundamentalmente diferente da nossa. Eles podiam imitar, repetir padrões, mas não tinham a capacidade de imaginar alternativas, de fazer perguntas do tipo e se. Eram prisioneiros do presente eterno, sem passado narrativo nem futuro planejado. O cérebro começou a crescer de forma dramática há cerca de 2 milhões de anos. O Homo erectus tinha um cérebro de aproximadamente 900 centímetros cúbicos, significativamente maior que o dos australopitecos, mas ainda assim 33% menor que o nosso. Mas tamanho não é tudo. O que realmente importa é a organização interna, a conectividade entre regiões, a densidade de neurônios em áreas específicas. Aqui entra um dos segredos mais bem guardados sobre a evolução da mente humana: o fogo. Não estou falando apenas sobre o fogo como ferramenta para espantar predadores ou se aquecer. Estou falando sobre o fogo como tecnologia que transformou radicalmente nossa biologia. Quando nossos ancestrais dominaram o fogo há cerca de 1 milhão de anos, e alguns pesquisadores argumentam que foi ainda antes, algo extraordinário aconteceu. Começamos a cozinhar. Cozinhar alimentos revolucionou completamente nossa espécie. Alimentos cozidos são pH-degerados pelo calor, o que significa que nosso sistema digestivo precisa gastar muito menos energia para extrair nutrientes. Isso permitiu que nosso intestino encolhesse e que a energia economizada fosse redirecionada para outro órgão extremamente faminto. O cérebro, um cérebro humano adulto, representa apenas 2% do peso corporal, mas consome impressionantes 20% de toda a energia que ingerimos. Sem alimentos cozidos, provavelmente não teríamos energia suficiente para sustentar um cérebro tão grande. Mas o cérebro grande criou um problema evolutivo gigantesco: o parto. À medida que os cérebros cresciam, os crânios também aumentavam de tamanho. Mas nossos ancestrais eram bípedes, o que significa que a pelve tinha que se manter relativamente estreita para permitir a locomoção eficiente. A solução evolutiva: bebês humanos nasceram cada vez mais prematuros, com cérebros incompletos que continuam se desenvolvendo fora do útero. Isso criou uma necessidade sem precedentes de cuidado parental prolongado. E aqui está a virada de chave. Esse cuidado prolongado criou as condições para o surgimento da cultura, da linguagem e da transmissão de conhecimento entre gerações. Por volta de 300 mil anos atrás, surge na África uma espécie que seria reconhecível para nós:
o Homo sapiens. Mas espere, esses primeiros sapiens não eram como nós. Anatomicamente, sim, eram quase idênticos. Mas comportamentalmente, ainda viviam de forma relativamente simples, sem arte, sem rituais elaborados, sem a explosão de criatividade que viria depois. O verdadeiro mistério da mente humana está neste intervalo. Por que houve uma lacuna de mais de 200 mil anos entre o surgimento anatômico do Homo sapiens e a revolução cognitiva que transformou completamente nosso comportamento? O que estava faltando? Alguns pesquisadores acreditam que a linguagem complexa foi o catalisador, não a simples capacidade de comunicação. Muitos animais se comunicam, mas a linguagem recursiva, capaz de construir frases dentro de frases, de falar sobre coisas abstratas, sobre o passado e o futuro, sobre coisas que não existem, uma mutação genética específica, possivelmente no gene FUXP2, pode ter sido a chave que destrancou esse potencial. Outros argumentam que foi uma mudança na organização social, um aumento no tamanho dos grupos que forçou o desenvolvimento de habilidades cognitivas mais sofisticadas para navegar relacionamentos complexos. Há até teorias mais controversas que sugerem que o uso de plantas psicoativas pode ter desempenhado um papel na expansão da consciência humana. O que sabemos com certeza é que há cerca de 70 mil anos, algo extraordinário aconteceu. De repente, nossos ancestrais começaram a criar arte rupestre, instrumentos musicais, ferramentas complexas, ornamentos pessoais. Eles começaram a enterrar seus mortos com rituais elaborados, o que sugere uma consciência da própria mortalidade. Eles desenvolveram mitologias, religiões, narrativas compartilhadas que uniam grupos inteiros em torno de crenças comuns. Esta é a verdadeira revolução da mente humana. A capacidade de criar e acreditar em ficções coletivas. Nenhum chimpanzé consegue convencer 1000 outros chimpanzés a construir uma catedral, lutar em uma guerra ou investir em criptomoedas baseado em uma história compartilhada. Mas humanos fazem isso o tempo todo. Nossa mente nos deu o superpoder da cooperação flexível em larga escala. Tudo baseado em coisas que existem apenas em nossa imaginação coletiva. Nações, religiões, corporações, dinheiro, leis. Você acha que está no comando da sua própria mente? Prepare-se para uma verdade chocante. Provavelmente não está. Tudo o que você acredita sobre consciência e livre-arbítrio pode ser uma grande ilusão. A neurociência descobriu algo perturbador. Seu cérebro toma decisões até 10 segundos antes de você ter consciência delas. Sua consciência não é o comandante. É mais como relações públicas, criando uma história para justificar uma escolha que já foi feita nos bastidores. E fica mais estranho. Seu cérebro tem 3 camadas em constante conflito. O cérebro reptiliano, responsável pelos instintos de sobrevivência, o cérebro límbico, o centro das emoções, e o neocórtex, a parte racional. A maior parte do tempo, as partes mais antigas e inconscientes estão no controle. Aquela intuição ou reação impulsiva é o seu cérebro agindo antes que você possa pensar. Isso te assusta ou te fascina? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever para descobrir mais segredos da sua mente.